e tal. Vamos dar uma olhadinha nisso. Se te perguntasse, então, isso, parece uma questão teórica que pode cair na prova. Tu saberia explicar? Cara, eu acho que. Não saberia explicar. Certo. Me parece um negócio, assim, bem introdutório dessa disciplina, né? Sim, sim. Bem, então vamos lá, né? Se me perguntasse qual é a finalidade da estatística experimental, eu diria que o principal é como planejar experimentos, ok? Certo. É na estatística experimental que tu vai determinar, né, como um experimento ele tem que ser estruturado e como ele tem que ser também conduzido para que tu obtenha dados razoáveis, né? Porque uma pessoa que não compreende a estatística, ela pode pegar dados de qualquer forma e achar que esses dados vão sempre servir para o que tu precisa, e não é assim que funciona, né? Por Aham. exemplo, uma coisa que eu lembro muito é na pandemia, que eles tentavam moldar o processo que estava acontecendo lá, de pandemia e tal, por uma função que não era a função que deveria ser usada naquele caso, né? Então, eu acho que muito problema da pandemia ocorreu por causa disso, principalmente por causa disso, pela forma como eles tentaram abordar, pensando num tipo de estatística que não era o certo. Se eles tivessem feito uma análise experimental certa, teriam usado, teriam colhido dados mais relevantes, entendeu? Então, o principal é isso, planejamento de experimentos, tá? Como, Certo. como estruturá-lo e como conduzir o experimento como um todo. Eu estou falando isso, mas não sei, né? Talvez foi interessante para te anotar, né? Sim, sim. Tô com o caderninho aqui. Beleza. Quais as etapas de. Não, não. Vamos falar um pouco, né? Porque isso aqui é só uma das finalidades, né? A gente pode fazer uma. Analisar umas outras coisas, tem bastante coisa que a gente pode analisar. Por exemplo, ah, uma coisa importante, né, na estatística experimental é a análise de variância, né? Aquelas técnicas ANOVA lá. Não sei se o professor chegou a falar de ANOVA para ti. Sim, sim, falou. É, isso. Ele utiliza essas técnicas ANOVA aí para entender, né, como as diferentes variáveis elas influenciam no teu resultado. Que estatística é isso, às vezes lida com muitas variáveis, né? Não consegue analiticamente ter uma resposta específica para cada uma delas, né? Como, por exemplo, a gente tem na física, né? A gente está lá trabalhando com o campo elétrico, então a gente sabe que tem a ver com a carga, tem a ver com a distância, e tem uma equação perfeita que descreve exatamente as coisas. Na estatística, não. Mas a tabela nova te ajuda, né? Beleza. Beleza? Então tá bom. Acho que esse é mais uma coisa importante aí, analisar a variância com a nova. Outra coisa importante, eu acho também muito importante aqui, principalmente para situações mais práticas. Falando isso, tu faz Faço faculdade de quê? agronomia. Então tua situação é bem Sim, prática. O controle de qualidade, né? O controle de qualidade é muito importante na estatística experimental, sim, sim. tá bom? Então, ela acaba sendo utilizada, né, para otimizar os processos, né, e garantir também a qualidade do processo, do produto final na prática, né? O que mais? Ela te ajuda também, né, uma finalidade é te ajudar a tomar decisões baseadas em dados, como qualquer estatística, né? Afinal de contas, você tem as estatísticas, você pode decidir, por exemplo, né, um exemplo que eu gosto muito de dar é que se você vai ter uma franquia de lojas de roupa, você vai abrir uma loja de roupa, você vai, no mínimo, pesquisar qual é a média de idade das pessoas do bairro para ver se tem, sei lá, mais criança, mais velho, mais adulto, para ver quem precisa mais de roupa, entendeu? Você abre baseado nessa demanda. Então, quem vai te trazer isso é uma medida estatística como a média e o desvio padrão, assim, de imediato. Beleza? Que Beleza. mais? Teste de hipótese. Você pode fazer teste de hipótese. Eu vi que tem um teste de hipótese aqui nessa tua ficha. Então, a estatística te permite fazer teste de hipótese. Eu não vou nem citar o que é um teste de hipótese, porque o nome próprio já diz, né? Faz hipótese. Fazer modelagem estatística.
também, né? Para prever coisas, né? E é isso, eu acho que é isso, basicamente, cara. Beleza? Modelagem estatística, teste de hipóteses, decisões, controle de qualidade, ANOVA, e principalmente lá, como o experimento é estruturado e conduzido, beleza? Muito bem. Quais as etapas de um experimento? Nossa, que pergunta mais genérica. Quais as etapas de um experimento? Bem, isso aqui não entra nem em estatística, eu acho. Cara, tem bastante Mas, pergunta aí superficial, assim. Então, acho que às vezes nem é bom levar em consideração. bem, então tá. Eu acho que tu consegue enrolar o teu professor, né? Se te perguntar quais as etapas de um experimento, tu vai ter que definir um problema, né? Eu estou vendo aqui uma situação, como é que eu lido com ela? Planejo como lidar com ela, pego amostras, né? Na ciência é assim, né? Tu pega amostras e avalia ali, tenta buscar um padrão. Certo? Definir as variáveis, né? Por exemplo, eu estava falando de campo elétrico, as variáveis são a carga e a distância, mas quando o cara começou a estudar, ele não sabia. Vai definindo mediante os dados. Coisas assim, né? Sim. Beleza? Existem três tipos de experimentos, sítios e explique-os. Pô, isso aqui é meio específico demais. Então, o professor falou sobre isso? Cara, não também. É muito generalizado. É bizarro, hein? É bizarro. Bem, mas eu acho que ele está falando de coisas assim, mas, bem, eu sei quais são, tá? Mas é porque eu sou físico. Sim, sim. Eu não imaginei que na estatística se veria uma coisa dessa. Mas existem os experimentos controlados, os de campo e os quase experimentais. Eu acho que é disso que ele está falando, tá? Então, anota aí o que eu vou falar sobre o experimento controlado, que é quando o pesquisador, vamos dizer assim, ele acaba manipulando ah, uma ou mais variáveis, né, para observar o efeito dessa variável em outras variáveis, ok? Ok, Então ok. é isso. Isso é um experimento controlado. Beleza. Então, tu vai fazer isso em laboratórios, né, coisas Sim. assim. E, por exemplo, experimento farmacológico, né? Em farmácia tem muito disso. Tu vê aquele composto químico, como ele afeta determinada doença. Basicamente é isso. Então, para ser bem prático, beleza. Eu falei que o outro era experimento de campo, né? Então, não é uma coisa tão controlada como um laboratório, que nem eu citei agora há pouco, né? Aqui é uma situação mais real, que é em ambientes naturais, né? Por exemplo, isso serve tanto para pesquisa ambiental, como, por exemplo, a ciência social, né? Porque tu está lidando com variáveis práticas, né? Pessoas ou ambientes, né? Lugares, ok? Um exemplo que eu posso te dar sobre isso, por exemplo, o estudo na sala de aula, né? Como é que as pessoas se comportam na sala de aula. E daí tem o quase experimental, né? Então anote aí, experimento quase experimental é quando o pesquisador ele não tem controle total, né, nos elementos que ele está estudando, ok? Por vários motivos que seja por motivos práticos mesmo, ou seja por motivos éticos, né? Prático, o cara não consegue controlar, por exemplo, o campo magnético da Terra. É o planeta que manda. Mas ele consegue ali moldar alguma coisa com a bússola. O ético, por exemplo, o negócio de célula-tronco lá dos bebezinhos. Por aí Beleza, vai. beleza. Beleza? Pô, tô falando pra porra. Deixa eu tomar um gole de água, né? Porque, pô, em conta aqui, ó, vai fazer Não, conta. daqui a pouco eu vou. Pera aí, eu vou abrir a lista aqui também. Aqui a 8 já conta, já. Bem, negócio de agrícola eu não tenho como ajudar, tá? Mas na 7 eu acho que eu tenho. Certo. Ele pulou da 3 para 5, Não, da esse 5 para professor 7. vou te contar, tá? Exato. Zoadaço. Ah, bem, ele está falando aqui, quais são os três princípios básicos da experimentação? Pô,
Tá mandando umas bizarras aí. Estatística experimental. Tá aí uma coisa que eu nunca vi uma matéria como essa, né? Eu sei dos experimentos, né? Porque eu sou físico e sei da estatística, mas estatística experimental é uma coisa nova. E qual faculdade tu faz? Qual universidade tu estuda? Eu estudo na Universidade Integrada, Centro Universitário Integrado. Onde fica isso? Cara, eu sou do. Conhece Maringá, do Paraná? Sim, aqui perto. Eu sou de Campo Mourão, Ah, 1 hora de Maringá. entendi. Campo Mourão, já ouvi falar. Eu estou em Joinville no momento. Ah, não é tão longe. Não, muito bem. Então tá. Vamos ver aqui, vamos ver. Os princípios básicos, né? Anota aí, tem 3 princípios básicos. O da replicabilidade, o da reprodutibilidade Certo. e da randomização. Beleza? Como que é? Randomização. Randomização. Isso. O da replicabilidade, né? Ele tem a ver com a capacidade de tu poder replicar um experimento, né? Com as mesmas condições. Então, tu só vai conseguir provar de fato. Uma teoria ela só vai ficar bem fundamentada se as pessoas puderem replicar o experimento que se estudou ali, beleza? Só assim que dá para confiar mesmo, senão o cara chega e fala que fez e não fez. Por isso que, particularmente, eu não acho as coisas que eu estudei, assim, na minha vida, ciência de fato. Porque como é que tu vai replicar um buraco negro, uma estrela? Não tem como fazer essas coisas. A gente só observa, acredita e pronto, né? Agora, na tua área, não. Tua área é bem prática, né? Sim, Se tu bolar uma parada aí, outra pessoa pode ir lá reproduzir e ver que é verdade. Muito sim. bem. A reprodutibilidade, ela tem a ver com os pesquisadores poderem reproduzir e, e replicá-los, né? Independentemente, assim, de quem gerou a teoria, né? Ou seja, com os próprios materiais, com os próprios métodos, ok? Ok. E a randomização, que é a última, tem a ver com, tem a ver com, como eu posso dizer isso aqui? Com você poder atribuir, né, aleatoriamente, por isso o nome random, né, unidades experimentais para diferentes grupos que vão tratar dos dados, entendeu? Ou das condições dos dados. Então, você poder generalizar o seu experimento, para resumir assim, ok? Ok. Isso, veja, isso é bem interessante, porque deixa o teu experimento imparcial, né? Se só um tipo de gente poder é, fazer o experimento, significa que ele não é assim tão bem fundamentado, né? Se só uma pessoa que tem um laboratório de US$ 1 trilhão puder fazer, não é muito randomizado, entende? Agora, se eu puder replicar o experimento aqui na minha casa, a coisa já é bem mais prática, certo? Sim, sim. Muito bem. Vamos ver aqui esta 8. Ver aqui esta 8. Deixa eu ler aqui. Formule as hipóteses, calcule os testes e a partir dos seguintes dados, teste de comparação para médias e uma amostra. Aqui é o teste Z, né, da distribuição normal. Ah, vamos lá. Sabe-se que a altura das plantas robustas de café é 1,80 em média no mundo, com desvio padrão populacional de 0,35. Legal. Então anota aí. A média é 1,80 e o desvio padrão é 0,35. No ensaio em Rondônia foram medidas 100 plantas, ou seja, o tamanho do teu espaço amostral é 100, ok? Ok. E observou-se uma média diferente, ó, uma média de 1,92. A média antiga, ou seja, a hipótese nula aqui, é 1,80. E a nova hipótese, dessa nova observação, a hipótese alternativa, então, é 1,92. Ele está pedindo aqui para concluir se há diferença, ou seja, se de fato existe uma nova média ou foi apenas uma falha aqui nas medidas ou algo do gênero, ok? Ou essa modificação, ela não foi assim tão abrupta,
a ponto de tu ter que alterar a média pré-estabelecida. Ok? Isso é o famoso teste de hipótese. O professor chegou a fazer testes de hipótese em sala? Não, não. Pô, velho, daí complica. Isso aqui é uma coisa, assim, completamente nova que você não viu nada ainda. Bem, você vai precisar fazer uma série de contas aqui e ter uma tabela em mãos. Eu vou até te mandar já essa tabela. Pô, quando que é a tua prova? Quinta. É, eu acho que se tu não sabe calcular nenhum desvio padrão, é pouquíssimo tempo para conseguir ver toda a matéria, tá? Vamos fazer os exercícios aqui e torcer para cair coisa igual na prova, beleza? Beleza. Porque é muita coisa, velho. Estatística é uma matériazinha de 60 horas na faculdade. Então, até chegar nesse assunto de teste de hipótese, já teve 50 horas, porque esse é o último assunto, entendeu? Nossa, cara. Teve a média, teve desvio padrão, Sim. teve separatrizes, probabilidades, todos os tipos de distribuição de probabilidades. E aí a gente chega em intervalo de confiança e aí sim teste de hipótese. Então, é o último assunto. Entendeu? Então tem muita teoria que precisa saber aqui para conseguir resolver esse tipo de problema, tá bom? Bem, cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Tranquilo, Enquanto pode isso, ir. cara, eu vou abrir minha apostila aqui e vou te explicar isso aqui antes, velho. A teoria, senão vai ficar meio largado, assim. Eu imagino que tudo seja. Esses testes de hipótese vão ser tudo meio parecido. Ixi, pô, velho, sério que ele não passou isso aqui, velho? Dois, duas variâncias? Isso aqui é muito difícil de fazer. Não passou, cara. Daí ferrou, velho. Isso aqui já é estatística 2 já nem é estatística 1. Então, o professor, cara, o pessoal tá reclamando muito da faculdade por conta da organização dele. É incrível. Pô, porque é uma. Não tô dando Miguel, sei até fazer, mas é uma coisa complicada, olha só. É tudo isso aqui, tá ligado? Ah, bem, eu quero que Sim, você dê sim. uma olhadinha nesse enunciado aqui e perceba as contas que ele tá fazendo enquanto eu vou no banheiro e já volto. Só um segundo. Certo.
Pronto, voltei. Tá, velho. Ó, teste de hipótese serve para o seguinte. Serve para você poder dizer se o padrão de análise de um problema mudou ou não. Ok? Ok. Basicamente isso. Então, vamos ver um programa onde isso está acontecendo e vamos ver como é a conta para resolver isso. Ó, indivíduos sadios. Aqui. A taxa de fósforo no sangue tem aproximadamente média 3 e o padrão 0,6. Mesmas coisas que estavam dadas lá no problema da tua prova, hein? Da tua lista. Com o objetivo de saber se o artritismo na taxa média aumentou, o pesquisador então pegou uma amostra de 36 doentes e testou e viu uma média diferente, ó, tá ligado? Ele testou a hipótese por nível de significância de 5%. Isso aqui é bem importante também. Então, como é que fica? Nós vamos aqui avaliar se essa média ela é boa, ela é alta o suficiente, esse valor obtido aqui no estudo, ele é alto o suficiente para dizer que o padrão mudou. Mudou de 3 para 3,12. Então, a hipótese aqui é o seguinte, tu tem a hipótese nula, que nada mudou, que a média continua sendo 3, a média antiga. E a hipótese alternativa é exatamente ser maior que 3. No caso aqui, nós vimos que o valor é maior que 3. Então, a nossa hipótese tem sempre a ver com a hipótese nula. É igual a nula ou é alguma coisa diferente da nula, no caso aqui maior. Tudo bem até aqui? Tudo bem, pode continuar. Tá. Então, essas são as nossas hipóteses, é ser igual ou ser maior. E a gente vai fazer isso mediante um nível de confiança de 5%. Porque você pode ter níveis de confiança maiores ou menores, né? Quanto menor o nível de significância aqui, mais dados você está pegando para fazer a sua análise, né? O que é esse 5% na prática, né? Os teus dados, eles normalmente vêm assim, maioria perto da média e valores aqui bem longe da média, né? São os dados mais extremos. Né? Imagina se você tem uma loja, por exemplo, de uma fábrica de salgadinho e você se propõe a que os salgadinhos venham com 100 gramas, né? A maioria dos pacotes vai vir com 100 gramas, exato, mas vai ter pacotes com um pouco mais, um pouco menos, tem alguns pacotes com muito mais, aqui 120 gramas, aqui muito menos, com 80 gramas. Né? Então eles vão estar, isso vai ser raro de acontecer, né? Mas tem alguns pacotes que vão. Então essa curva aqui, curva de sino, que apareceu bastante na pandemia, ela indica isso, né? Os extremos aqui são os casos mais improváveis de acontecer, beleza? Então, 5% você corta esses 5% mais extremos, 2,5% de um lado, 2,5% do outro. Você está pegando só os dados mais prováveis, né? Vamos dizer assim, 95% dos dados mais prováveis, beleza? Beleza. Então, essa é a nossa estratégia aqui. Agora a questão é o seguinte: como é que a gente vai ver se esse valor aqui ele é de fato autossuficiente para eu ver que ele então mudou o paradigma do problema? Eu tenho que fazer uma conta, tá aqui, ó, essa é a fórmula. Então eu recomendaria que você anotasse essa fórmula, porque ela vai aparecer o tempo todo daqui para frente, tá bom? É a fórmula mais importante aqui, esse assunto. Vamos torcer para que se mantenha nisso. Porque eu nem vi a tua lista toda, mas aquele negócio de 2 tabelas lá é bem assustador. Quando você terminar de anotar isso aí, me fala. Tá, um minuto. Beleza, beleza. Então tá. Quem é cada coisa? Já vamos ver com os valores. O x barra, ele é a média nova. A média que foi obtida no novo estudo, 3,12. E o mi é a média antiga. Essa aqui é a letra grega mi, tá bom? Mi, a média antiga, então mi é 3. Esse símbolo aqui é o sigma, é o desvio padrão, que ele citou lá que é 0,6. Daí você pode
assim, me parece que você não sabe nada de estatística, né? O professor não deu aula, não estou entendendo a tua situação. Cara, eu perdi bastante aula em questão dessa matéria por conta da fazenda e tal. Eu trabalho com meu pai, então perdi bastante parte dessa matéria. Hum. Bem, como é que eu posso te dar uma analogia, velho? Uh, bem, o desvio padrão. Provavelmente você não sabe o que é um desvio padrão, né? Cara, por cima. Beleza. É que o desvio padrão é como se ele fosse saber, por exemplo, as sílabas, quando você está aprendendo a escrever, tá ligado? É uma coisa muito importante. Então, me preocupa um pouco, porque eu posso estar explicando aqui as coisas e tá viajando completamente, entendeu? Claro que aqui é só jogar na fórmula, mas você tem que entender o que é o desvio padrão, né? Para conseguir fazer a interpretação dos teus problemas. O desvio padrão é o quanto, em média, um dado se afasta um dado qualquer da tua distribuição se afasta da média, ok? Então, isso é muito importante, tu saber o quão variante é a tua distribuição, beleza? Porque, por exemplo, você pode ter uma sala de aula onde todos os alunos tiraram 7 e a média é 7. Ou você pode ter uma sala onde um tirou 10, o outro tirou 5, o outro vai tirar 6, e a média também é 7. Entendeu? Obviamente, esses dados aqui são mais uniformes que esses, né? Então, no de cima, você tem um desvio padrão zero, porque todos os dados estão igual à média. Aqui no de baixo, não, aqui o desvio padrão é alto, que todos os dados estão longe da média, entende? Então, um valor muito prático para conseguir resolver problemas. E nesse caso, o valor aqui é o 0,6. Então, por isso que ele colocou 0,6 aqui. Daí faz a continha, né? Parte da continha aqui é o de menos, o pior é a interpretação. Aí fazendo essa continha, a gente chega em 1,2 aqui. Muito bem. Significa que o z calculado, que é um valor muito importante aqui para fazer a análise do teste de hipótese, é 1,2. Beleza. Agora a gente vai comparar esse valor com outro valor, com o z crítico. O z crítico está diretamente associado com o nível de significância do teu problema. Esse valor, ele está simplesmente na tabela. Então, na tabela, ele está citando aqui a tabela, né? Existem dados que associam o nível de significância com o valor do z. É isso que a gente precisa nesse momento. A gente precisa saber qual é o valor de z que está associado com 5% de significância. Para isso, tem que abrir aquela tabela que eu te enviei. Deixa eu pegar ela aqui. Estou abrindo ela. Acho que essa aqui é boa. Te enviei duas, né? Ó, 5% de significância significa que eu quero que essa partezinha final aqui da minha curva, que descreve como se distribuem os meus dados, ela tenha uma área de 5%. O que isso significa? Significa que eu venho aqui na tabela e olho para o 95. Procuro 0,95 aqui. Por quê? Porque se a parte branca é 5%, o meu nível de significância, significa que a parte preta, que inclui os meus dados, é 95%. Pela lógica, certo? Pegou a ideia? Certo, certo. Somando tudo dá 100%, que é o que a gente espera quando soma tudo, né? 100%. Portanto, eu preciso ver o valor aqui associado, então, ao 95%. Afinal de contas, essa tabela me dá o valor da área preta, não da área branca. Mas eu sei que se a área branca é 5%, a área preta é 95%. Então, eu olho aqui e percebo que o 95% está aqui, olha só. Está entre esse cara, 0,949 e 0,951. E em números de porcentagem, isso aqui é 94,9%, isso aqui é 95,1%. Então, 95% é o cara que está no meio. Então, o cara que está no meio aqui vai ser quem? Bem,
Agora que vem o passo importante. Para você achar o Z, ó, o Zzinho aqui em cima, então mãozinho aqui, ó. Os Z são os valores que estão nessa coluna e nessa linha aqui, ó. A linha e coluna associada ao Z. Então eu olho aqui, eu estou entre essas duas colunas. Estou nessa linha de 1.6, então anota aí 1.6, porque é onde estão os dados que eu estou interessado, 95%. Z crítico é igual a 1.6, 1.6 o quê? 1.6, 4, 5, ok? Porque a média ali entre 0.04 e 0.05 é 0.045. Né? A média entre 4 e 5 não é 4,5? Se tu tirar 4 numa prova e 5 na outra, tua média não fica 4,5? Aqui é a mesma coisa. É da 0,045, que é como se fosse, entre aspas, aqui o 4,5. Beleza? Então significa que o Z crítico é 1.645. Ok? 1.645. Esse é o valor do Z crítico. Tá bom? Então é uma coisa que tu tem que olhar nessa tabela. Não tem jeito de tirar da cabeça ou fazer uma conta para encontrar. Ok? Sim, ok. Então, beleza. Então, anotado aí, Z crítico, como a própria apostila cita. Opa, não abri a apostila, vitorista. É 1.645, como eu havia dito. Toda tabela vai apresentar esse mesmo valor. Muito bem, então, significa que nós temos o nosso Z calculado como 1.2. Nós fizemos a conta lá aquela hora, aquela equaçãozinha que tinha o X, o μ, o desvio padrão, etc. Deu 1.2. E nós temos o Z crítico, que é o valor associado ao nível de significância de 1.645. Beleza. O que acontece aqui, então? Acontece que se o valor do Z calculado estiver dentro da região crítica, ou seja, dentro daquela região branquinha, dentro daquele 5% mais extremo, alguma coisa abriu aqui. Você caiu aí, velho? Tá mudo. Alô? Alô, alô, pode continuar. Tá. Se o seu Z calculado estiver dentro da região crítica, ou seja, dentro daquela areazinha branquinha que eu estava te mostrando, você vai ter um tipo de resposta. Se ele estiver fora, você vai ter outro tipo de resposta. Então, a única coisa que você precisa saber para ver se está dentro ou fora é ver os valores. O Z calculado sendo 1.2, ele é menor que o Z crítico. Está aqui. O Z crítico está aqui. O Z calculado está antes dele. Então, o Z calculado está dentro dessa área dos meus dados. Os dados normais, como eu estava explicando antes. Então, o nosso Z calculado, o nosso Z dos dados que nós pegamos nesse problema, é menor que o crítico. Então, com isso, a gente tem uma conclusão. E a conclusão vai ser sempre essa, hein? Se o teu Z calculado ele não estiver dentro da região crítica, então tu pode dizer que você não rejeita a hipótese nula, ok? Então anota aí. Se o Z calculado estiver fora da região crítica, você não rejeita a hipótese nula. Ou seja, não rejeitar a hipótese nula significa que a média continua sendo a média antiga. No caso aqui, a média de 3 miligramas. Beleza? Então é assim que se resolve um problema desse. Faz a conta do Z calculado, vê o Z crítico na tabela, vê se o Z calculado está dentro ou não da região crítica, ou seja, se é maior ou não que o Z crítico, em outras palavras, e conclui então se você rejeita ou não a hipótese nula. Beleza? Deu para entender mais ou menos a parada? Sim, sim. Tá bom, eu vou fazer uma e depois eu te pedir para fazer outra. Vamos lá, vou fazer a que está na tua lista. Deixa eu pôr aqui. Muito bem. Ó, isso aqui é o básico para entender qualquer outro teste de hipótese. Não vai dar para entender nenhum teste de hipótese se não entender pelo menos o teste de hipótese mais simples, que é o teste de hipótese da amostra Z. Tanto é que ele é o primeiro aqui. Todos os outros são baseados nesse. Então tem que entender bem esse. Deixa eu pôr aqui.
Então, olha como a situação é bem parecida. Temos o mesmo 5%, olha só. Muito bem. Sabe-se que a altura das fontes de café, a média antiga era 1,80. Então a gente já sabe que a média antiga se chama Mi. E o desvio padrão, 0,35. A gente chama de sigma. Ensaio de Rondônia, medida 100 plantas. Então o N é 100, tamanho do espaço amostral. E tivemos uma nova média, que a gente chama de X barra. Muito bem, a gente quer saber para 5%. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir as nossas hipóteses. A hipótese nula é que a média é igual ao Mi, que no nosso caso é 1,80. Isso é a hipótese nula, a hipótese que leva em conta o padrão antigo. E a hipótese alternativa é que a média é maior que a média antiga. Porque a gente observou uma média maior. Beleza? Então, nessa situação, a gente vai ter aquilo que nós estávamos vendo até agora. Opa. Nós vamos ter uma gaussiana aqui, onde aqui tu vai ter 5% dos dados, na região do Z crítico. E como é 5%, a gente não precisa olhar lá na tabela, a gente já sabe qual é o dos 5%. É 1,645, e por isso eu recomendo fortemente que você decore esse valor, tá bom? 5% é 1,645. Para tu não precisar ficar olhando na tabela. Ou torce para o professor dar esses valores na hora da prova. Esse é o Z crítico. Agora tem que fazer o Z calculado. O Z calculado é aquela fórmula. Tu vai poder usar a calculadora na prova? Vou. Beleza. Então aqui, ó, média menos Ah, e vai ter as fórmulas na prova. média nova, isso é importante. Desvio padrão ao quadrado dividido por N. Muito bem. Bem, a fórmula está aí, os valores estão aí. Não quer tentar fazer essa conta aqui, por favor, para mim? Senão eu vou ter que pegar a calculadora aqui. Tu pode fazer aí na tua. Show. Deixa eu pegar a minha. Beleza. Beleza. Chegando na resposta, a gente pode continuar.
Professor, Dica. eu uso 1.92 ou 1.80? Os dois. 1.92 você vai usar no lugar do 1.92. Certo. 1.80 no lugar do 1.80. Certo. Um minuto, tô quase acabando. Sem pressa, é importante você conseguir fazer sozinho. Professor, Diga. cheguei no resultado. 3,42. Vamos conferir? 3,42. Bem, é um resultado possível. Apesar de parecer meio alto, é possível. Vamos ver. Bem, a parte de continha não deve ser um problema, tá, cara? O problema aqui só pode ser única e exclusivamente a interpretação. Certo. Matematiquinha básica, infelizmente tu não vai ter tempo de não saber, beleza? Beleza. E vai ficar 0,35 ao quadrado. Dividido por 100, né? Bem, eu lembrei que eu tenho um negócio aqui. Permite fazer um pouquinho mais rápido essa conta. Deixa eu copiar aqui, colar. Vou apresentar para você aqui. Tudo aquilo que eu desenhei está aqui. Você falou que ia dar quanto? 3,42. Perfeito. O arredondamento é 3,43, mas tá beleza. É isso mesmo. Beleza. Isso é um valor alto, 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 bem alto. Para nível de 5%, muito alto. Bem, eu vou te falar uma coisa. Quando tu fizer essas contas e der um Z calculado muito alto, você provavelmente vai ter que aceitar a hipótese alternativa, beleza? Lembra que no problema que a gente fez agora há pouco, a gente manteve a hipótese nula. Agora não vai acontecer isso. Nós temos nossa distribuição, nós temos aqui o Z calculado, o Z crítico, desculpa, vou colocar mais para cá. O Z crítico
A gente já sabe que é 1,645, e é ele que separa 5% dos nossos dados aqui. Eu vou fazer uma coisa um pouco melhor. Tá? É ele que separa, entendeu? Então, se o teu Z calculado for maior que 1,645, significa que ele está dentro da região crítica. E foi o que aconteceu, certo? Você fez a conta e encontrou que o Z calculado deu 3,43. Certo? Foi o que você fez. Certo. Então, significa que está dentro da região crítica. Portanto, agora a gente tem que escrever um pouquinho aqui para concluir que não existe resposta de teste de hipótese sem a conclusão. A conclusão tem que estar escrita do jeito certo. E ela se escreve assim: para um nível de significância de 5%, temos que aceitar a hipótese nula e... Ops, falei besteira. Temos que rejeitar a hipótese nula. E, por consequência, aceitar a hipótese alternativa, ou seja, a nova média é de, não lembro mais quanto é que era, eita, 1,92 metros, beleza? Então, para esse nível de significância é isso. Talvez se tu pegasse um nível de significância muito maior, tipo 0,001%, aí não ficasse lá dentro, mas normalmente é 5%, tá? Então, se der mais que 1,6, você pode ter certeza que você está dentro da região crítica, beleza? Cara, não vai dar para tu fazer a tua, mas eu vou te deixar de tarefa aqui e a gente vai ver a próxima. Deixa eu já mandar no teu WhatsApp aqui a tarefa que eu quero deixar. Porque é igual, é exata a mesma coisa que a gente fez, só troca os números, entendeu? Então será bem interessante para tu treinar. Ou refaça o que a gente fez hoje. Olha só, cara, eu quero te mostrar uma coisa nessa tua lista. Aqui é teste Z. Aqui já é teste T, já é outro teste, que já envolve outra tabela, outra forma de fazer a conta, entendeu? Aqui teste de variância, teste F, já é uma terceira tabela. Já é uma coisa completamente diferente, porque tem a ver com verificar se as variâncias são iguais. Já não tem a ver com média, como foi o anterior, como foi o que a gente fez. Duas amostras independentes, uma equação zona gigantesca. Muito treta, muita treta. Mas os dados são simples, né? Então, se souber fazer, a coisa sai. Teste para duas heterogêneas, independentes, heterogêneas. É isso. Então, é um monte de teste que segue essa ideia de você ter que fazer uma continha, comparar com alguma coisa que está na tabela, entendeu? Então, para a próxima aula, a gente tem que ficar ligado, tá? Eu só quero te mostrar rapidinho como é o teste T, daí você pode tentar fazer ele, né? Se você tiver empenho. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, teste T tem uma fórmula um pouco parecida até, tá vendo? Só que em vez de desvio padrão da população, é o desvio padrão da amostra. Ou seja, esse teste aqui você vai fazer quando você tiver pouquíssimos dados, quando o seu N for menor que 30. Ou seja, quando você tiver um espaço amostral, uma quantidade de dados colhidos bem pequena. Beleza? Essa é a diferença mais estrutural aqui entre o teste Z e o teste T. Então, e ó, ele faz a mesma teste de hipótese, faz as mesmas contas, e daí ele vai encontrar o grau de liberdade. É com o grau de liberdade que a gente compara essas coisas. Não dá para fazer a conta inteira, mas eu vou te mandar aqui uma tabela para o estudante, caso tu queira fazer. Cara, ou o professor vai te dar esses dados, ou tu vai ter que tirar de uma tabela. Eu não sei, não saberia te dizer. Ixi, caiu, cara, caiu.